Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seguinte, povo, vocês viram aí que a gente teve a Jornada da Mulher Produtiva, né, na última semana, com muito conteúdo, com as lives. Eu tive um retorno muito bom das lives em relação a aprendizado mesmo, né, a gente conversar, a gente bater um papo aqui. E eu decidi que a gente vai fazer live semanal. Então vai ser 2 lives por semana. Uma tem dia fixo, que vai ser às segundas-feiras, toda segunda-feira de manhã, tá? Então a gente vai começar a semana junto aí, para que vocês se planejem, se organizem, começar a semana um pouquinho mais animada. E a outra vai ser de acordo com a agenda da semana e eu sempre vou avisar com antecedência, tá bom? Então serão 2 lives por semana para que a gente fale sobre conteúdo, fale sobre organização, fale sobre autismo, sobre TDAH. Eu quero trazer um pouco da minha perspectiva para vocês e ter esse retorno imediato, né? Muitas vezes a gente acaba gravando o vídeo e aí recebe o comentário só depois, aí quando a gente responde a pessoa, às vezes a pessoa não vê. Então essa troca da live ela é muito legal, muito importante, porque acontece em tempo real, certo? Então esse é o primeiro aviso. Segundo aviso é que tem pessoas me perguntando sobre a mentoria divergente e a gente já fechou as inscrições, tá bom? Aguardem as próximas orientações aí, vai ter muita novidade aqui no perfil esse mês, então fiquem ligadinhos aí. Gente, eu vou começar então a falar o que eu tinha me proposto a conversar com vocês hoje, que é o seguinte, né? Por que eu falo de organização aqui no perfil, sendo que é um perfil que fala sobre TDAH e sobre autismo. Para quem me acompanha lá de trás, sabe que esse perfil aqui falava somente sobre TDAH, né? Sobre sinais, sobre sintomas, sobre o que era o TDAH, como eu fui diagnosticada, né? Todo esse meu processo. Com os anos, né? E com a minha mudança de rotina, minha mudança de perspectiva e muitas coisas, eu tive o diagnóstico do autismo. E aí eu achei justo dividir com vocês como levar a minha vida. Ai, Ellen, por que isso? Gente, porque a maioria das pessoas que estão nesse perfil, que a gente conversa aqui, que a gente interage, tiveram um diagnóstico tardio, né? Então, eu vivi como uma mulher, assim, neurotípica, 26 anos da minha vida, basicamente, né? Então, depois o TDAH, depois o autismo, eu entendi alguns mecanismos que me fizeram sobreviver em um mundo adaptado para pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não têm um transtorno, né? Então, para mim, era importante entender como eu consegui fazer isso, né? Além dos mecanismos de masking que vocês conhecem, né? Que é mascarar as características autistas, mascarar as características do TDAH, eu desenvolvi técnicas, jeitos, métodos que me fizeram ser uma pessoa produtiva ao longo desses anos. Sempre foi assim? Não, gente. Inclusive, é o que eu falo para a maioria das seguidoras que entram em contato comigo, para a maioria das alunas, que eu era um caos completo. Vocês não têm ideia. A Ellen de 10 anos atrás, assim, não tinha roupa limpa, não sabia o que ia comer, não tinha o mínimo planejamento. Eu já contei aqui em outros momentos que quando eu ia estudar, quando eu ia pro cursinho, pra faculdade, eu descobria no dia que tinha prova, eu descobria no dia anterior que tinha um mega trabalho para escrever e passava a noite fazendo. Então, assim, nem sempre eu fui essa pessoa organizada que vocês veem aqui, que fala sobre uma rotina equilibrada. A gente aprende muito com o tempo. E aí é nesse aprendizado todo e nessa adaptação toda, principalmente em relação aos meus transtornos, que eu resolvi trazer para vocês aqui um perfil que fala sobre organização, né? Eu não sei vocês, mas quando eu comprava cursos de organização, quando eu via pessoas falando sobre organização na internet, quando eu via perfis grandes falando sobre produtividade, eu sentia até um aperto no coração. Eu falava, nossa, eu acho que isso nunca vai funcionar pra mim. Não vai dar, porque, nossa, a pessoa fala sobre acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo porque eu tô sempre passando mal de manhã. Aí a pessoa fala sobre fazer milhões de tarefas no dia. Nossa, mas eu tenho dificuldade de me concentrar em uma. Aí a pessoa fala que você tem que estar sempre animado. Nossa, mas como é que eu lido com as minhas crises de sobrecarga e estar sempre animado? Então tinha várias barreiras assim que eu enfrentava
na hora de consumir esses conteúdos realmente sobre organização, né? Foi aí então que eu juntei o útil ao agradável aqui no perfil, que é falar sobre a minha condição, né? Falar sobre o meu autismo, falar sobre o meu TDAH, de um jeito informacional, trazendo essa conscientização, principalmente para quem está buscando o diagnóstico tardio, como foi o meu caso, né? Não que o diagnóstico precoce, gente, seja fácil. Nunca é, tá? Principalmente quando a gente está falando do autismo. Mas o diagnóstico tardio vem com estigma, com uma invalidação absurda, que eu só senti assim depois que eu fui laudada e que eu comecei a contar para as pessoas. Então, uma dor muito grande que eu tinha era assim, reclamar para uma pessoa, fosse parente, amigo, fosse quem for no momento, que eu não conseguia fazer tal coisa e a pessoa falava, nossa, mas qual a sua dificuldade? É só ir lá e fazer. Nossa, mas é só acordar cedo. Nossa, mas é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Poxa, não é só assim, né? Pra vocês que são TDAHs aí, que são autistas, sabem o quanto é difícil às vezes a gente focar em coisas que a gente não gosta, né? Conseguir acompanhar uma rotina que muitas vezes a gente está inserido nela e não é nossa. Então, tudo isso foi criando dentro de mim um inconformismo muito grande. Será que a gente tem mesmo que se adaptar a todo custo nesse mundo feito para pessoas neurotípicas? Ou será que a gente pode se adaptar pra gente? Adaptar técnicas, adaptar métodos, adaptar rotinas, para que a gente tenha mais qualidade de vida e não fique tentando se adaptar e não incomodar outras pessoas. Então foi meio que por isso que eu criei esse perfil, né? Que agora eu falo sobre organização, porque muitas pessoas perguntam, Ellen, o que tem a ver, cara? Por que você fala disso? Né? Qual é o sentido? Qual que é a diferença de uma organização para uma pessoa neurotípica e para uma pessoa neurodivergente? E tem muita diferença, gente. Tanto na execução dessas técnicas, quanto na parte realmente dos resultados, na hora de colher os resultados. Então por isso que eu acho sempre legal a gente alinhar essas expectativas. Certo? Tô falando demais. Gente, coloca nos comentários aí se você já tem um diagnóstico, se você é TDAH, se você é autista, pra eu saber quem tá assistindo a live, né, gente? Porque às vezes chega carinhas novas aqui, às vezes você não me conhece, entrou pela primeira vez. Muito prazer, aliás, se você entrou pela primeira vez. Então, pra mim sempre foi importante levantar essa pauta, né? Porque antigamente eu fazia tudo que eu faço hoje, alguns anos atrás, mas eu não sabia por que eu fazia, principalmente antes do diagnóstico do autismo. Então eu sempre tive os meus kits de sobrevivência, que eu já tenho vídeo aqui no YouTube, né? Já tem vídeo aqui no Instagram. Eu sempre montei meus kits de sobrevivência com as minhas bolsinhas, bolsinha de trabalho, bolsinha de estudo, bolsinha de farmácia, e não sabia por que fazia isso. Eu sempre andei com fone o tempo todo, não era de cancelamento de ruído, né? Era um fone comum que a gente usa. E eu não entendia por quê, eu já me sentia muito mais confortável mesmo quando ele não estava conectado no celular. O que mais? Eu sempre evitei lugares cheios, eu sempre me preparava para conversar com as pessoas, então se eu ia em um determinado lugar, eu já levava alguns repertórios assim na manga, caso eu ficasse sem assunto, eu já falava de um assunto que a pessoa gostava. Então, eu sempre me preparei muito para interagir no dia a dia, só que de modo inconsciente, não sabia que isso pertencia ao autismo. Comecei a pescar, né, essas características e ter consciência delas depois que eu fui laudada. Que aí eu comecei e hiperfoquei assim, eu falei, caraca, vamos ver quem é a Ellen, porque tem tanta coisa que eu faço que eu não sei que eu faço, né? Então, a ecolalia também, eu não sabia que eu tinha, né, que é a repetição de ideias, sons e palavras, para se autorregular, então eu também faço isso. E isso também inclui os meus processos de organização, né? Como eu falei, os kits de sobrevivência, o modo de anotar as coisas, o modo de arrumar, aonde eu deixo os objetos, o meu apego extremo a objetos, né? Então, vocês estão vendo aqui o cenário bonitinho, aqui é meu escritório, gente. E esses dias eu arrumei ele e tal, né? Organizei algumas coisas, me livrei de outras. E confesso pra vocês que foi um dia tão difícil pra mim, porque eu tive que me desapegar de tantas coisinhas assim pequenas que não me serviam mais, que não me cabiam mais dentro do ambiente, que eu falei, gente do céu, como eu sou ligada emocionalmente a esses objetos. E eu sei que é uma característica do autismo, mas a gente tem que lutar contra isso, né?
Eu sempre brinco assim, gente, aqui não é sobre vocês abrirem mão de quem vocês são. Muito pelo contrário, né? Mas existem características e vícios do dia a dia que a gente tem que aprender a contornar para evitar transtornos pra gente mesmo, sabe? Pra evitar prejuízos pra gente. Deixa eu ver o que o povo colocou aqui nos comentários. A Elaine colocou, sou TDAH, preciso me organizar porque esse é meu pior problema. E olha, Elaine, a gente às vezes menospreza o poder da organização. Quando eu era mais jovem, eu falava, ai que horror, por que tem uma vida tão engessada assim? Nossa, por que secar banheiro? Nossa, por que deixar tudo organizado em casa? Mas eu não era dona da minha casa, né? Eu vivia com a minha família. E aí, quem era responsável por isso era a minha família. Apesar de eu ajudar em casa, mas era a minha família. Então eu não sentia esse peso, apesar de viver num caos dentro do meu quarto, tá? Vamos abrir esse parêntese. Mas, quando eu vim morar sozinha, quando eu vim morar com meu marido e tal, e que nenhum dos dois tinha experiência nisso, e que era meio bagunceiro, e a gente tava nesse caos todo, a gente sentiu aquela necessidade extrema de começar a setorizar os ambientes da casa, de organizar, de ter menos acúmulos. Foi uma necessidade, assim, urgente, porque a gente não conseguia nem trabalhar direito, né? Então, eu precisei passar por esse choque de vir morar sozinha. Ainda não tinha o diagnóstico do autismo, tive mais recente, né? Eu já sabia que eu era TDAH, mas muitas dificuldades não batiam com o diagnóstico do TDAH. Então eu achava que era só minha personalidade realmente de pessoa bagunceira, né? Ela falou, vivo perdida. E é exatamente esse sentimento, porque principalmente no quadro de TDAH, né? A gente tem vontade, a gente quer fazer, a gente não é preguiçoso. Puxa, eu tenho alunas que amam o que fazem, que são artesãs, por exemplo, que querem fazer muitas coisas, que querem fazer as entregas, que querem anunciar o trabalho delas aqui na internet. Porém, elas não têm confiança de que elas vão entregar o trabalho. Porque a desorganização da casa delas, da mente delas é tão grande que elas não se sentem seguras. Então, a organização também está relacionada à segurança, né? Aquela previsibilidade que eu sempre falo para vocês aqui. Deixa eu ver. Sou mega desorganizada, não consigo parar em nenhum trabalho e dificuldade de aprender um novo idioma. E aí pode ser por várias coisas, né? Ou porque você realmente é muito desorganizada e aí isso atrapalha a sua produtividade nos estudos, ou porque você realmente não consegue se concentrar porque tem vários distratores aí nesses problemas relacionados à desorganização. E pode ter uma dificuldade relacionada exclusivamente ao aprendizado de idiomas. Eu tenho dificuldade. Né? Eu tenho TDAH, sou autista, olha só o combo. E eu tenho traços dislexos por conta do TDAH. Não sou dislexa diagnosticada, mas tenho traços dislexos segundo os testes e avaliações que eu fiz. Então eu tenho uma certa dificuldade em linguagem, em escrita. Eu leio muito rápido, mas não escrevo muito bem. Então isso também comprometeu um pouquinho o meu processo de aprendizagem em outros idiomas. Eu sei o básico, mas não é algo que eu morro de amores, que eu ainda tenho bastante dificuldade. Não sei se isso te conforta, mas é possível. Minha relação melhorou bem nos últimos anos em relação a um outro idioma. Vamos lá, gente. Deixa eu ler os comentários aqui. Eu sofro porque não consigo me encontrar. Fico com a cabeça cheia e já percebi que a desorganização me deixa estressada. Porém, não consigo seguir nada de anotações planilhas, só começo e não nada finalizado. Então, Elaine, é o que a gente sempre fala aqui, né? Métodos tradicionais para pessoas neurodivergentes não funcionam. Então, nada vale eu montar uma planilha super linda, planejada, com horário certinho todos os dias para você, se você não tem consistência, se você não tem disciplina, se você nunca usou um método até o final, se você nunca teve essa experiência na sua rotina. Tudo tem que ser muito gradual. O método tem que ser muito simples, tem que ser mais intuitivo, você tem que começar a organizar uma área só da tua vida. Então, tem várias coisas aí que a gente tem que aparar antes de, por exemplo, sair comprando um planner, comprando uma agenda, comprando uma planilha revolucionária que você encontra na internet. Tem muitas coisas antes da gente testar um recurso. Eu chamo tudo isso que eu falei agora de recurso. Não consigo ler uma página de livro. Muitas das minhas alunas eram assim também. E não tá, acho que o problema aí não tá na leitura. Tá na atenção, no interesse e também na disciplina.
Mas é tudo treinável, tá, gente? Apesar do que eu tô falando aqui ser um pouquinho subjetivo. Ah, Ellen, o que é disciplina? Tem jeitos, tem técnicas possíveis para se aumentar a retenção de leitura, para aumentar a disciplina e a consistência. Eu não tive problema com a leitura em si. Então, não sei se é o caso de vocês, mas eu li muito cedo. Eu li com 3 anos e pouquinho, assim. Eu nem tava na escolinha, tipo assim, na creche. E eu sempre tive um interesse muito grande em imagens, em rótulos, em placas. Então eu aprendi a ler com produtos de limpeza, pra vocês terem ideia. Eu achava lindo o rótulo da caixa do Omo, do sabão Omo. E eu lembro que meus pais tinham uma lavanderia lá no fundo da casa, né, assim, quintal, e aí tinha umas portinhas onde guardava produto de limpeza, e às vezes aquelas portinhas ficavam vazias, e parecia uma casinha. E aí eu entrava com a minha cachorrinha na época dentro, fazia uma casinha, ficava cheio com os produtos de limpeza, assim, lendo as caixinhas e tal. Então, eu sou muito associativa com imagens, foi dessa forma que eu comecei a ler. Porém, apesar de parecer incrível isso e super legal, eu não aprendi a ler do método tradicional, então eu tenho dificuldade na escrita. Eu leio muito rápido, às vezes perdia muita informação, então isso dificultava o meu processo de leitura de livros. Hoje em dia, vou até mostrar aqui, ó. Conseguem ver? Livro é o meu hiperfoco. Eu amo ler. Porém, nem sempre foi assim. Tinha preguiça. Eu olhava as páginas, eu lia super rápido a página, eu falava, vou ter que ler de novo porque eu não entendi metade do que eu li. E aí eu não fazia isso, obviamente, né? Então eu nem aproveitava o livro na sua totalidade. Então não faz sentido, né? Úrsula. Gente, às vezes eu demoro a ler, mas é porque fica um pouquinho confuso os comentários, tá? Não vocês escrevendo, mas aqui o jeito que aparece na live. Me identifiquei com a questão do artesanato, meu sonho, mas não sai nada, tenho medo de encomendas. Guria, você acredita que eu tenho alunas? Olha, é que eu acho que elas não estão online agora, senão eu chamava elas. Eu tenho alunas que fazem amigurumi, que é aqueles bonequinhos lindos, ela faz bonequinhos assim fantásticos. Inclusive bonequinhos que valorizam a diversidade. Eu acho isso fantástico. Eu tenho alunas que fazem bolsa, planner, agenda e tem medo de entrega. Claro que a gente está trabalhando isso tudo, né? A gente teve grandes avanços, mas quando chegaram pra mim, elas não queriam divulgar o trabalho porque tinham medo de vender. Olha que coisa doida. E tinham medo de cobrar também. Sabia disso? Tipo assim, ela dava o preço mais baixo só pra cobrir os materiais que ela tinha usado e não queria lucrar em cima. Sendo que ela teve muito trabalho, muita dedicação e que é um trabalho incrível, só que ela só via defeitos no trabalho. Né? Então, são questões muito mais profundas aí. Eu brinco que a organização, para as pessoas de fora, que não tem tantos problemas com isso, com rotina, porque todo mundo tem, tá, gente? Ninguém tem uma rotina perfeita, intocável, sabe? Desapeguem dessa produtividade tóxica que a galera vende aqui no Instagram, vende no YouTube. Nem todo mundo é assim todos os dias. Tem um equilíbrio. O bom, o legal, o ideal é que você seja produtivo na maioria dos dias. Mas terá dias que você terá que fazer somente o necessário. E tá tudo bem, tá? Então, além dessa organização de vitrine, existem questões emocionais muito profundas aí por detrás da rotina que acabam bloqueando a gente. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Gente, às vezes... os comentários da bagunça aqui. Se eu pular alguém, vocês mandem de novo, tá? Por favor. A Ilane perguntou, o que é ser neurodivergente? Gente, neurodivergentes são pessoas que possuem transtorno, alguma neurodivergência. Então, por exemplo, autismo, TDAH, dislexia, depressão, ansiedade, qualquer diferença aí no modo de pensar, no modo de agir, no modo de funcionar, tá? Então, a gente também usa o termo neurodiversidade, também é a mesma coisa. O que é ser diverso? É ser amplo, ser diferente, tá? Então, é um termo menos capacitista para se falar de pessoas que possuem, por exemplo, que estão no espectro autista, que são TDAHs, que são disléxicas, que são borderline, enfim, que tem qualquer questão aí no ramo da saúde mental. Angélica, Oi, Ellen, tem alguma estratégia para voltar a ter foco e prazer naquilo que você não quer fazer mais, mas precisa? Qual que é o problema?
Por que você não quer fazer mais? Qual que foi a emoção que você associou? A gente é muito associativo, né? Pra você ter ideia do grau que eu sou associativa, e, gente, isso a gente não cura, né? A gente melhora, a gente dribla. Se, por exemplo, eu tive uma experiência ruim num café, ou num restaurante, ou, sei lá, numa esquina do meu quarteirão. Sei lá, eu bati o dedinho do pé, eu briguei com alguém, aconteceu alguma coisa que me marcou. Eu não quero mais passar pelo lugar. Pra mim, aquele lugar tem gosto de dor, tem gosto de briga, tem gosto de alguma coisa. Mesma coisa as tarefas. Quando eu não tinha uma rotina muito certinha, uma rotina mais adaptada pra mim, muitas vezes eu associava o processo de estudar à incapacidade. Prestei vestibular há muitos anos, inclusive eu trabalho com vestibular ainda, gente. Eu mentoro alunos de pré-vestibular e concurso. E aí, negativamente, pra mim aquele processo de cansaço, de extremismo na rotina, de reprovação. A época do vestibular foi um caos pra mim. Eu era uma adolescente com uma puta depressão, com um diagnóstico recente de TDAH, vários problemas familiares. Então, eu associei estudar com aquele sentimento de impotência e incapacidade. E até hoje eu tenho ele. Mas a diferença é que hoje eu sei que não é algo real. Então, quando eu sento pra estudar, me dá um gelinho na barriga, eu falo, nossa. Aí eu, racionalmente, eu penso, por que eu tô sentindo isso? Passou muitos anos, o contexto é outro, todas as minhas questões estão resolvidas em relação a esse sentimento, eu só vou estudar. E aí eu consigo fazer a tarefa, tá? Então, às vezes não é sobre prazer, é sobre dor. Porque prazer, a gente faz lazer, coisas que a gente gosta muito, não tarefas do dia a dia. Compromissos e tarefas, o que vai no teu planejamento, o que tá no teu dia a dia, não precisam te gerar prazer. Precisam te gerar conforto, segurança, previsibilidade. Os sentimentos são um pouquinho diferentes aí, tá? Mas uma dica prática, fracionar essa tarefa é muito bom. Então, por exemplo, às vezes não é sobre o tamanho da tarefa, é sobre a dificuldade que você tem em fazer ela. Então, pra mim, por exemplo, tô dando um exemplo, tá, gente? Preciso estudar o capítulo de um livro tal. Então, eu vou dividir esse capítulo em vários pedacinhos. Inclusive o processo de anotar, de reler e de memorizar aquelas informações, principalmente quando é data, quando são dados mais numéricos. Então, fracionar tira um pouco desse peso também. Gente, deixa eu dar oi pro povo que entrou aqui. Laísa, quando eu não tenho um dia produtivo, eu me frustro. Normal, né? Todas nós. Porém, o quão rápido você se recupera dessa frustração que você tem. Por que você se frustrou? É culpa, né? É o ciclo de culpa. Eu até falei em outra live aqui que eu descobri, na verdade, isso é teste, né, gente? Que uma das minhas principais causas de crise, né, de crise de sobrecarga, principalmente em relação ao autismo, é o meu ciclo de culpa. Claro que tem a parcela importante do transtorno de processamento sensorial, então dias que eu passo muito tempo fora de casa, que é muito barulho, muita gente falando, muitas experiências novas no dia, enfim, tudo isso colabora para as minhas crises de sobrecarga. Mas não é só isso. Geralmente eu entro em crise quando eu chego em casa e eu falo, nossa, eu tô cansada, mas eu preciso trabalhar. Mas nossa, se eu trabalhar dessa forma eu não vou fazer direito. Mas por que eu tô cansada? Nossa, eu podia estar melhor. Aí eu começo a entrar num ciclo de questionamentos e de culpas que às vezes nem faz sentido, gente. É puramente emocional. E aí, tcharam, entrei na crise, juntou tudo. Né? Então, ter um pouquinho de consciência. Qual que é a única coisa que eu preciso fazer hoje que vai me facilitar todas as outras? Qual que é o básico, o simples, o menos que eu posso fazer hoje e que eu vou ter cumprido o que eu me propus a fazer? Né? Por isso que eu não acredito em planejamentos lotados, com horários de 15 em 15 minutos. Gente, eu já atendi aluna que vinha com planejamento assim, 7 horas da manhã acordar, 7h15 tomar banho, 7h30 tomar café, 7h40 sentar para estudar, 7h50 mudar de matéria. Cara, ninguém vive de 15 em 15 minutos. E aí uma frase que vocês vão ouvir muito eu falar aqui pra vocês a partir de agora, que a gente vai estar mais tempo junto, né, em live, é que que a vida acontece em torno do planejamento. O planejamento, ele é um norte, é um guia. A tua rotina é um guia, né? Mas a vida acontece, imprevistos acontecem.
Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem, tem dia que você vai cumprir tudo, tem dia que você não vai cumprir tudo. O importante é que a maioria dos dias sejam bons. Deixa eu ver aqui, gente. Às vezes eu clico no negócio, o negócio some. Ah, beleza, tá? É porque ele fica no tripé, gente, e aí a pessoa que tá com coordenação que vocês não sabem. Angélica, verdade. Gente. Então é isso, esse tipo de relação que a gente tem que ter com a gente. Uma coisa importante que eu aprendi muito durante esse processo de diagnóstico foi autocompaixão, né? Antes, quando eu não cumpria alguma coisa, quando eu não conseguia ir no lugar que eu tinha combinado com alguém, quando eu ia num casamento e eu queria ir embora antes de cortar o bolo, quando eu inventava uma desculpa pra não sair com fulano de tal, ou uma desculpa pra não responder mensagem no WhatsApp, tudo ansiedade, né, gente? E a questão também do autismo. Eu me culpava, falava, nossa, que amigo horrível, que parente horrível que eu sou. Olha isso, eu não quero nem falar com a pessoa. E eu tive muitas pessoas que realmente se afastaram de mim por conta disso, por não entender, né? Mas hoje eu já tirei boa parte dessa culpa, eu sei o que eu dou conta, o que eu consigo responder, aonde eu consigo ir. Aprendi a respeitar os meus limites, o que me faz bem e o que não faz, principalmente em relação ao meu dia a dia. Então, a minha relação mudou muito comigo e com o que eu faço, né? Isso é importante. Foi de uma hora pra outra, gente? Tudo é flores? Não, né? Inclusive, tem muita gente que chega com diagnóstico recente aqui no perfil me mandando mensagem, falando, eu achei que eu ia ficar feliz com o laudo, eu achei que eu ia ficar feliz com a resposta e não fiquei. Gente, precisa de tempo. Pra mim foi uma montanha-russa muito louca. Eu suspeitei que eu era, comecei a correr atrás, desisti. Aí invalidação, bati a cara na porta várias vezes. Aí comecei o processo de avaliação, aí animei de novo. Aí durante o processo desanimei, porque cogitou outros diagnósticos, né? Tinha que excluir outros diagnósticos. Achei que eu ia entrar no processo de invalidação novamente. Aí, quando eu terminei, que o profissional falou pra mim assim, olha, de fato, você tá no espectro, você é suporte 1 e tal, falou tudo. Aí foi aquele momento de euforia de novo. E aí passou uns dias, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu tava tão bem sem descobrir nada disso. Mentira, gente, eu não tava bem nada. Eu precisava dessa resposta. Então foi um processo, assim, eu brinco que é um luto, né? Apesar da euforia de você receber o diagnóstico, sentir aquele alívio, caraca, né? 26 anos da mesma forma, então eu tive muitas respostas quase que de imediato sobre o meu jeito, sobre a minha personalidade, sobre as minhas vivências. Porém, eu enterrei uma Ellen também, né? Eu nunca mais seria uma pessoa não autista. Não dá. Então eu tive um processo de luto. Vamos ver. Gente, se eu estiver falando baixo, vocês me falem, tá? Depois dá um feedback do som aí, por favor. Ansiedade é algo que me pega muito e eu me sentia culpada por não saber que era ansiedade. Agora eu preciso ter uma relação com o foco. Voltou. Tinha acabado de sair aqui. Pois é, eu era aquele tipo de pessoa antigamente que falava assim, eu não tenho ansiedade não, ansiedade é aquelas pessoas que ficam assim, ó, passando mal. Ai, gente, doce ilusão, né? Mas olha, primeiro passo é entender, né? Assumir que você tem. E com o controle da ansiedade, com estratégias para controlar a ansiedade, consequentemente teu foco melhora. Mas às vezes a gente só precisa focar em uma única coisa mesmo. Sabe por que eu falo isso? Eu passei a minha vida inteira querendo ser a super mulher. Então, desde a época da escola, eu fazia trocentos cursos, eu fazia teatro, eu fazia inglês, eu fazia informática, eu fazia pintura em tela, eu fazia música. E aí, eu não conseguia ser boa em nada, né? Não porque eu não tinha inclinação, ou porque eu não poderia treinar o suficiente para me tornar uma grande pintora, sei lá, uma atriz de palco, ou só ser a nerd da turma, não é por isso. Mas é porque, com os meus transtornos, principalmente a ansiedade na época, eu não conseguia dar conta, mentalmente, de tantas atividades e me dedicar para isso.
Então eu só vivia ansiosa. No dia a dia é a mesma coisa. Adianta você lotar seu checklist diário. Fala, hoje eu vou fazer faxina, eu vou cozinhar, eu vou cuidar dos filhos, eu vou sair pra passear e eu vou trabalhar. Gente, tem dia que não dá. Né? Então tem que ser mais realista no que a gente consegue fazer no dia a dia, para fazer bem feito e ter os resultados, né, e o feedback adequado. A única diferença com a Angélica é que eu tenho hiperatividade, mas de resto sou combinado. Pois é, eu não tenho hiperatividade motora, eu tenho mental, que é bem forte. E a parte motora tá muito ligada às estereotipias do autismo pra mim. Não é em relação à ansiedade. Passei em um psiquiatra e disse que eu não tenho nada. Gente, olha, eu já cansei de falar isso pra vocês. Vou falar uma coisa de novo. Uma consulta, um médico, um especialista não consegue laudar você assim pra sempre, tá? Então, foi na consulta, você tem convicções que tem alguma coisa errada. Procurou um profissional, o profissional nem te deu ouvidos, falou que você não tem nada, sem fazer nenhum teste, muda de profissional. Agora, se ele fez o processo de neuroavaliação, todos os passos, passou em mais consultas e concluiu que, olha, eu não consigo ver transtorno em você, aí é outra história. Se você não estiver contente com o diagnóstico, aí você procura outro profissional. Mas um profissional falar isso logo de cara, descartar um transtorno logo de cara, gente, não é um profissional adequado para você. Não é mesmo, tá? Vocês têm que passar por uma neuroavaliação, né, com a neuropsicóloga, para fazer os testes. E não procurem por diagnósticos específicos, tá bom? Porque assim, a maioria de vocês que estão aqui no perfil é TDAH ou autista, né? Ou TEA. Porém, quando eu fui procurar meu diagnóstico de autismo, eu não estava procurando diagnóstico de autismo. Pois é, tem isso também. Ele era uma opção real pra mim, foi por isso que me acendeu o alerta, já contei aqui a história. Eu não tava me encaixando totalmente dentro do TDAH, eu tinha momentos que eu tava numa depressão muito profunda, momentos que eu tava muito bem e momentos que eu tava muito mal, assim, com dias de diferença, semanas. E aí eu comecei a pensar, eu também sou da área, eu falava assim, gente, não é possível que uma depressão vá e volta com essa frequência. Em um mês eu entrava no posto e saía umas 3, 4 vezes. Não dá. Tem alguma coisa errada. Eu tinha questão sensorial, né, que eu achava que era meu, tudo bem, normal, questão auditiva, textura, enfim, sempre achei que fosse relacionado ao TDAH e fosse meu. E aí eu vi alguns vídeos na internet, conheci uma menina, uma moça já, né, 38 anos, e ela tava falando sobre o diagnóstico tardio dela, de autismo. E aí quando ela começou a falar, eu falei, nossa, a gente é igual. Mas não era assim, eu me identifiquei com algumas coisas. Não, cara, até o jeito dela dormir era igual ao meu, o jeito dela falar, tudo. Fiquei chocada, eu falei, meu Deus, será mesmo que eu posso ser autista? Porque eu também tinha aquela visão engessada, né? Do autismo ser mais frequente em meninos, daquela carinha estereotipada de pessoas autistas. Enfim, foi um processo enorme de desconstrução. Então eu cheguei no médico com uma ideia. Já tinha pesquisado bastante, falei, olha, eu acho que eu posso ser autista, mas eu não descartei outros diagnósticos, porque eu queria a resposta, né? Então, se eu tivesse o transtorno X ou Y, é resposta. Eu quero me entender, eu quero melhorar, eu quero saber lidar comigo. Se fosse autismo ou não, entende? Então, descolhem essa ideia de ficar fissurado num único diagnóstico. Agora, gente, o que acontece muito? Tenho muitas alunas, tá? E amigas particulares mesmo, que foram diagnosticadas com bipolaridade e borderline e não eram. E eram autistas, tá? Então, são diagnósticos que se confundem um pouco dependendo do processo que você enfrenta, tá? E do profissional também. Eu falo demais, né? Eu prometi que essa live ia ser curta. Deixa eu tomar água, gente, peraí. A pessoa fala mais que o homem da cobra. Estou investigando, mas tenho medo de ser só invenção da minha cabeça. Guria, você só vai saber quando você for no médico. Por isso que eu falo, gente, não vai em médicos que dá o laudo logo de cara. Sabe? Não, você não tem. Ou senão, você tem. Faça uma avaliação certinho.
Se puder, se preparem financeiramente, porque não é um processo barato, né? Para que vocês não tenham dúvidas. Porque se vocês perguntarem pra mim, ou pra qualquer outro autista que foi diagnosticado tardiamente aqui, tá? Os perfis, os influencers que vocês seguem aqui, que são neurodivergentes. Até hoje a gente tem dúvida, né? É um monstro que do diagnóstico tardio fica no nosso ouvido, assim, falando: ai, será mesmo que você é autista? De vez em quando eu falo: será mesmo que eu sou autista? Não é possível. E com todos os testes, os exames possíveis, né? Então, sempre vai ter um monstrinho, principalmente quando a gente é diagnosticado na fase adulta. Porque a gente, como é que eu falo? Porque a gente sobreviveu sem o diagnóstico. Às vezes uns melhor, outros pior, mas a gente sobreviveu, sem saber que a gente era. Então, a insegurança vem daí, né? Eu assisti seu vídeo do crachá, onde você fez o crachá. Gente, o meu crachá não é o CIPTEA, tá? Que é a carteirinha do estado. Não sei onde você mora, mas cada estado emite o CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa autista. É que eu tô sem o meu crachá aqui. O meu crachá, ele foi feito por uma empresa particular mesmo. E aí eu só coloquei o QR Code, eu gerei o QR Code com os meus laudos, com os meus testes, e pedi pra pessoa imprimir a arte. Então foi basicamente isso. E a correntinha eu comprei do Biscoito ou Bolacha. É isso, a parte estrutural mesmo do colar. Depois eu deixo aqui o Instagram pra vocês, que é de uma autista também. Cadê? Como assim forma de dormir? Ah, posição! Gente, ó, ai meu Deus, não é critério de diagnóstico isso que eu vou falar agora, tá? Não é. Não tá no DSM-5, não tá. É porque no vídeo ela falou uma coisa muito marcante pra mim, né? Que é a mãozinha. Geralmente pessoas autistas têm esse lance de não se perceber corporalmente falando, né? A procepção. Eu não sei falar essa palavra, eu sou ruim de palavra, gente. Então, a gente tem dificuldade de se perceber no ambiente. Por isso que a gente vive batendo, esbarrando nas coisas. Uns têm mais hiper e outros têm mais hipossensibilidade à dor, a estímulos. Depende muito. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente muito. Eu tô mais pro lance de não sentir quase nada. E aí, eu sempre dormi com as mãozinhas de dinossauro, né? Sempre muito encolhida. Às vezes eu até acordava com muita dor no pulso, com tudo inflamado, porque eu dormia o mais comprimida possível. E aí eu descobri que é um termo muito recorrente entre pessoas autistas, que é a mãozinha de dinossauro. A gente chama assim, né? Mas não foi só isso que eu me identifiquei, né? Obviamente. Forma de pensar, forma de agir, forma de falar, né? Problemas com a interação social e tudo isso. E a posição corporal como um todo, né? É a mesma raiz das crianças que quando são menores, né, que são autistas, andam na ponta dos pés. Ou andam de lateral. Eu sempre andei com os pezinhos virados na lateral, né? De ter mais tendência a ter problemas articulares, problemas motores, intolerâncias. Principalmente mulheres diagnosticadas tardiamente têm uma incidência muito grande de serem intolerantes a glúten, a lactose, né, de serem celíacas, de terem doenças inflamatórias como doença de Crohn. Me parece que tem uma genética muito forte aí dessas condições e ser autista, tá? Pode ser pela região também do gene que está localizado, mas tem uma... Como é que fala? Ai, gente, fugiu a palavra. Uma correlação. Ai, obrigada. Ela falou que amou a live, que salvou a semana dela. Gente, é essa a intenção. Por isso que eu quero fazer na segunda-feira. Eu tô fazendo na terça, porque ontem não deu pra fazer. Então, a intenção é que toda segunda-feira de manhã a gente esteja juntas aqui, falando, conversando. Vou trazer conteúdo pra gente discutir, obviamente, né? Mas quero que seja uma troca mesmo. Porque o meu monstro, há uns anos atrás, era segunda-feira, gente. Nossa, chegava domingo à noite, eu já tava numa bad, num poço muito grande. E aí eu ficava pensando, né? Se tivesse alguém de segunda-feira de manhã pra me levantar, pra conversar, pra falar. E assim, às vezes só ficar junto, sabe? Só entender que tá ruim, que você tá começando a semana e tá acordando pra semana, já ajudaria. A única coisa que vocês vão ter que acostumar, gente, é que eu tenho muita rinite. Então, de manhã, olha a situação da pessoa. Não tem condição. Você tem algum vídeo que fala sobre esses sintomas do autismo? Tenho, eu acho que eu tenho uns 3 no canal. Tenho 3.
No link da minha bio tem o meu canal do YouTube. Se você pesquisar lá autismo, tem uma série de vídeos sobre o meu processo diagnóstico e o que me levou a procurar. Lembrando, gente, que é a minha experiência particular, tá bom? E que nem sempre o autismo em mulheres é tão evidente assim. Como a gente mascara muito bem, os meus sinais foram mais sutis mesmo, tá bom? O que mais? Mandem aí as perguntinhas pra gente ir finalizando. Você é muito necessária, caí na live do nada, tô me sentindo acolhida, vou procurar outros profissionais e descobrir qual é o meu déficit. Exatamente. Olha, geralmente, vou ser muito sincera pra vocês, tá? Eu sou uma pessoa da ciência. Eu trabalho na área da saúde, área cirúrgica. Tudo que você vê, você tira, você cuida, você cura. Mas, geralmente quando a gente tem um instinto assim, eu acho que eu tenho alguma coisa. Tem alguma coisa errada comigo. Não errada, mas assim, tem alguma coisa que eu preciso entender. Geralmente tem, tá? Pode ser que não seja autismo, pode ser que não seja TDAH, mas se você acha que tem algo errado, vai atrás. Não se contenta com um profissional. Infelizmente, a gente vai se deparar com mais profissionais medíocres, e eu não tô fazendo um xingamento, tá, gente? Medíocre no sentido de medianos pra baixo, que não se preocupam muito com o paciente, que não se atualizam e que não estudam, enfim, que não evoluíram na carreira, do que bons profissionais. Então, se você não tá feliz com isso, muda. Eu já tive laudo rasgado. Gente, chegou um ponto dessa minha história toda com diagnóstico, que eu já tinha diagnóstico de TDAH fazia uns 5 anos, nessa época que eu falei. E eu comecei a ter sintomas físicos da ansiedade. Toda vez que eu ia pra faculdade, eu manchava todinha. Ficava com aquelas manchas assim, parecia que eu tinha me queimado. Horrível. Rosto, tudo. E aí esquentava meu corpo, assim, sintoma físico, ansiedade generalizada. E aí quando eu entrei no consultório e falei sobre essa questão da ansiedade e sobre o TDAH, a médica pegou meu laudo, rasgou e falou, você não tem isso, você tem ansiedade. Agora todo mundo é TDAH? Gente, eu tive o laudo rasgado. Vocês acham que em que mundo isso é uma coisa... Olha, não precisa nem falar nada. Mas na época, eu não tinha tanta voz pra falar, né? Eu era aquele tipo de pessoa que ficava quietinha, assim, com medo das outras pessoas. Se fosse hoje em dia, aí a história era outra, né? Não preciso nem falar. Neuropsicopedagoga pode fazer o teste? Pode ter uma ideia, tá? Ela pode aplicar alguns testes relacionados à parte educativa, mas eu acho que não tem validade. Tá? Ela tem até experiência, tem um olhar mais crítico, mas você precisa procurar uma neuropsicóloga ou uma psicóloga especializada no transtorno, tá? Você vai ter menos dor de cabeça para validar os testes. E às vezes, gente, os testes que eu tô falando, eles são bem caros, precisam de uma licença especial para o profissional aplicar aquele teste, porque ele precisa interpretar aqueles resultados. Não é só responder sim ou não, são bem complexos. Por isso que a validade é bem confiável. Deixa eu ver. Na minha adolescência e infância, eu sofri muito, me achando burra. Pois é. Eu costumo falar assim, eu era estranha demais para estar dentro do padrão. Ou seja, nunca me encaixava com as meninas padrão, nunca foi. Não era tão inteligente pra estar com os nerds, não dava. E também não era tão estranha pra estar com a galera que era artista, gamer, emo, né? Que na minha época tinha emo e tal. Eu já tive a minha fase também, viu, gente? De alargador e tudo. Então, eu não me encaixava. Eu era, assim, excepcional em algumas coisas, e outras que eu considerava muito básica e que as outras pessoas faziam com o pé nas costas, não. Né? Então, isso é bem característico também do TDAH e do autismo, porque a gente acaba sendo muito mais restrito em interesses. E quando a gente não gosta, quando a gente não se interessa, putz, aí o negócio tem que ser treinável mesmo para poder conseguir fazer. A Elaine colocando aqui. Minha dica é, só lendo teu comentário, procure outra pessoa. Não pelos testes, não que ela não seja um bom profissional, mas você tem que se sentir segura. Eu fiz os meus testes com uma neuropsicóloga que é autista, porque eu tinha passado por tanta invalidação que quando eu mandei mensagem pra ela,
Eu falei, olha, oi, tudo bem? Eu queria agendar com você, mas eu já vou te falar, eu tô assim, desestabilizada, porque eu já fui tão invalidada que é a minha última tentativa de fazer uma neuroavaliação sem me sentir ofendida. E olha que eu sou bem até que cascuda pra essas coisas, mas é um processo bem delicado. Você tá mudando, não mudando, mas você tá descobrindo quem você é. Você precisa se sentir segura com o profissional. E aí, gente, isso aí não depende do preço que você paga não, tá? Tem profissionais muito em conta, que vão te atender de forma muito humanizada. E tem profissionais super famosos que a gente vê aí, que cobra 4 mil reais a consulta e que não vão te tratar com o respeito que você precisa. Isso é normal. Não deveria ser, né? Como profissional da área da saúde, não deveria ser, eu tenho vergonha disso, mas é o que acontece. Diga, povo, tem mais comentário aí? Mandem os últimos comentários aí pra gente encerrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas pedindo sugestões para nossa próxima live da semana, de tema. Então, vocês me falem o que vocês querem que a gente converse. Ah, Ellen, quero conversar sobre uma técnica tal, quero falar sobre tal coisa na rotina, quero falar sobre isso, isso, aquilo. E aí eu vejo se é viável falar no tempo que a gente tem aqui na live, para mim saber também o que vocês querem de conteúdo, certo? Coloquem aí, dá mais um minutinho. Aí, se ninguém mais tiver dúvida, eu encerro. Flávia, foi ótimo, esclarecedor. Obrigada, minha querida. Eu espero que você esteja sempre aqui, tá bom? Espero mesmo que vocês se sintam acolhidas, que a gente tenha um espaço para falar o que a gente quer. Porque é difícil encontrar, muitas vezes, apoio fora, né? A gente oscila entre dois mundos. As pessoas que invalidam completamente, que acham que é preguiça, que é falta de vontade, e as pessoas que acham que, nossa, você não vai conseguir mesmo, que é doença. Então, é interessante a gente discutir essa diversidade aí de comportamentos, de forma de pensar e tudo. Certo? Meninas e meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que feriadão aí eu tirei vocês cedo da cama. Eu fico muito feliz com a interação de vocês. Não se esqueçam de entrar lá no meu canal do YouTube. Tem muitos vídeos falando sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre o processo de diagnóstico. Eu sempre deixo caixinha, podem mandar pergunta. Estou sempre disponível para responder vocês e ajudar da forma que eu puder, certo? Um grande beijo, fiquem bem. Até outro horário dessa semana aí. Eu vou anunciar aqui o horário da próxima live, tá bom? Beijão. Se cuidem. Tchau.